Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelos Facebooks que estão retransmitindo, pelo Espiritismo.tv. Estamos chegando então agora na nossa última atividade de estudos da tarde de hoje, do nosso 17º Fórum Nacional de Arte Espírita. Se você perdeu algum dos estudos anteriores ou alguma das apresentações artísticas, não tem problema, as transmissões já estão todas no canal Abrarte Oficial. Nos próximos dias, os vídeos estarão disponíveis separadamente para facilitar a busca, se você desejar rever algum estudo ou algo que você perdeu. Quer saber mais sobre a Abrarte, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas? Acesse lá o site abrarte.org.br. E se você quiser juntar-se a nós, a essa grande família Abrarte e associar-se, é só clicar lá na guia Associados, como associar-se. O nosso evento, ele prossegue hoje com uma noite artística às 20h30. Será 1 hora de apresentações artísticas, com diversas linguagens, com a diversidade das nossas várias regiões do estado, do Brasil que estarão presentes. E amanhã nós encerramos com um grande bloco de 1h40 às 16h15 da tarde. E nesse bloco, nós teremos uma quantidade enorme de apresentações artísticas para encher a nossa alma, o nosso coração, nos energizar para que nós possamos prosseguir nas nossas tarefas após o término do nosso 17º Fórum Nacional de Arte Espírita. E ao final das apresentações, continue conosco amanhã, porque nós teremos um momento muito especial ao vivo de encerramento do nosso fórum. E neste momento, então, eu convido a todos que nos acompanham de forma online para que possamos nos unir, os corações e as mentes, e proferirmos a prece de abertura dos nossos estudos dessa tarde. Amigo Jesus, Deus nosso Pai, o Divino Artista, nestes tempos que atravessamos, em que fomos convidados a refletir sobre a nossa vida e o nosso papel como artistas neste planeta em regeneração, que a nossa arte possa realmente servir como um elo de amor para com Deus, com a espiritualidade e com os nossos irmãos em humanidade. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de te servir através da arte. Ilumina e inspira o trabalho a seguir. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estarmos e que assim seja. Bom, então estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo que, ao eu perguntar a ele assim, Rossandro, como gostaria que fosse apresentado então na nossa atividade? E ele me disse assim, olha, eu sou um trabalhador do Cristo. Então me apresente apenas da seguinte forma. Eu sou o Rossandro, faço parte da Sociedade Eu não estou ouvindo a Márcia não, viu, gente? Joana de Ângeles, seja, de Campina Grande, Paraíba. Olá, boa tarde a todos e a todas. Não sei onde vocês estão, alguns devem estar vendo a gente fora, outros vão ver isso depois, à noite, nas madrugadas da vida. É uma alegria estar aqui com vocês no 17º Fórum da Associação Nacional de Arte Espírita, Abrarte. Teve um ano que eu quase ia, mas não lembro exatamente o que aconteceu na agenda e terminei que eu não consegui ir. Mas nesse momento em que a gente está aqui vivendo essa experiência única, rica, dolorosa, mas ao mesmo tempo uma experiência rica do isolamento social, da pandemia, de todos os significados simbólicos que tem por trás disso, aceitei o convite. É uma alegria a gente estar podendo hoje à tarde compartilharmos juntos essa experiência de pensar a arte e do significado dela para nossas vidas em qualquer momento. Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho, não vou aqui ficar conceituando, eu vou falar o que a arte é para mim na minha vida e como ela me tocou no movimento espírita. Eu chego no movimento espírita em 1989 e eu era adolescente na época,
e a juventude espírita daquela época foi muito importante para mim. As músicas, a gente em Campina Grande, aqui na minha cidade, tem um festival de arte e cultura espírita que acontece há mais de 30 anos. A gente tem um evento chamado Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que acontece há 47 anos ininterruptamente, desde 1972. E são momentos em que a gente tem um profundo espaço de apresentação de arte. E a gente tinha um grupo de teatros, recitação de poesia, pintura e música, né? Sobretudo teatro e músicas eram, digamos assim, as manifestações artísticas mais comuns. Eu não me lembro aqui, por exemplo, de dança, mas a arte espírita, no sentido de música e de teatro, era algo muito encantador. E nesses festivais eu apresentava músicas, compunha, até hoje eu componho músicas, as pessoas gravam essas músicas. Para mim é um momento de prazer, né? Tocar o violão, compor uma música, escutar uma música. Então, a arte tem essa capacidade de, muitas vezes, com uma única música, você dá uma mensagem que uma palestra inteira, um seminário inteiro não consegue dar, e tocar o coração como nunca a razão consegue tocar. Porque a arte, ela chega muito, muito profundamente dentro de cada um de nós. Ela tem um poder, por exemplo, de ser ouvida sem preconceitos, porque as pessoas escutam aquela mensagem, aquela melodia, e ela ecoa nos corações. Eu tive uma experiência particularmente significativa, porque há mais ou menos uns 10 dias atrás, talvez um pouco menos, um amigo de juventude espírita, com 40 e poucos anos, desencarnou de Covid, né? E todo mundo em casa, isolado, ele em Recife, desencarnou em Recife, enfim. E eu entrei em contato, as pessoas entraram em contato comigo, ficou sabendo de Fabiano e tal, eu peguei e fiz uma reunião por Zoom, convidei todo mundo que a gente podia se encontrar daquela juventude daquela época, pessoas em várias cidades. E uma das formas que a gente fez para, digamos, elaborar esse luto, né, de estarmos juntos, foi, primeiro a gente conversou bastante sobre como cada um estava se sentindo, a gente mostrou as fotos que a gente tinha dele, lembrou dos congressos, do EGEP, que é o Encontro de Juventude dos Espíritas Paraibanos, que a gente participava, das muitas brincadeiras, dos personagens que ele fazia, e é claro que nós tocamos as músicas que nós tocávamos naquela época, porque a arte também é uma forma de encontro entre as pessoas, de congregar-se. E a gente tocava no hospital, a gente aqui tem um hospital universitário da Universidade Federal de Campina Grande, a gente tocava em outros hospitais também privados, a gente tinha as músicas que a gente tinha na época da própria juventude, e aqui em Campina Grande tem um profundo, uma profusão de grupos musicais, muitos que fazem parte da Abrarte, como o Semiarte, o Toque de Luz, né, o Escolhas de Paz, também tem João Pessoa, o Grupo Acorde, que muita gente conhece, e Marco Lima, que é um grande compositor espírita, inclusive ele me mandou várias músicas que ele fez ele gravou literalmente um CD inteiro durante esse período de isolamento social, mandou várias músicas belíssimas, espero que breve ele mostre a todo mundo. Marco Lima e o Grupo Acorde, eles marcaram profundamente a nossa juventude espírita aqui, com todas as músicas belíssimas. Muitas vezes eles vinham para cá, para as reuniões da gente, e as apresentações, então eu tinha aquela experiência fantástica de esperar o show do Acorde, que tinha, assim, fazer um show bem mais acabado, com toda a banda, com sax, com trompete, é quase realmente uma orquestra, né? E a gente esperava muito esse show do Grupo Acorde, marcava demais a nossa experiência. O festival também é muito esperado. A gente compunha muito para apresentar nesses festivais. Eu lembro demais das experiências de ficar nos bastidores esperando. E até hoje é uma coisa que me marca profundamente. Num momento como esse, por exemplo, que a gente ficou em isolamento social, a gente percebeu que uma das primeiras formas de comunicação em isolamento que a gente assistiu pela imprensa aqui foram os italianos se comunicando através da arte nas varandas, né? Tocando seus instrumentos, cantando com os vizinhos. As pessoas cantaram parabéns uns com os outros. Então a música, como se fosse uma comunicação, uma forma de sair das telas, que ficou sendo praticamente quase a única comunicação que a gente passou a ter, e a arte, né? E a gente viu, por exemplo, também, ao mesmo tempo, a fragilidade e a necessidade de apoio à arte. Porque também foi nesse período que a gente viu quantos profissionais que lidam com arte são vulneráveis, porque eles vivem sempre da sua arte e todo dia, a partir daquilo que fazem,
eles ganham dinheiro para sobreviver. E a gente viu que no mundo inteiro os profissionais de arte entraram em crise. Até mesmo na Broadway, em Nova York, que é um cenário de arte de alto padrão e inclusive financeiro, eles começaram a fazer apresentações no YouTube nas sextas-feiras à noite de algum daqueles musicais bem conhecidos para arrecadar fundos. Eu terminei nesse processo todo de encantamento com a arte. Conheci a minha esposa, Janine, que é cantora mesmo, desde 17 anos ela canta, cantora profissional. Eu a conheci numa jornada médica espírita aqui de Campina Grande. Foi a primeira JAMEC, que é o nome que a gente dá aqui, Jornada Médica Espírita. Já se vão aí mais de 20 anos. E ela estava cantando lá, e quando terminou eu fui aquele papo de eu queria mostrar as músicas para você, eu sou compositor, e ela, que legal. No fundo, minha intenção era outra, né? E a gente casou, e a gente vive muito essa experiência artística dentro de casa, de música, de ensaio. Sábado passado ela fez uma live, eu fui até o apresentador da live, foi uma experiência nova para mim, e era o objetivo de arrecadar fundo, de arrecadar alimentos e dinheiro para instituições de caridade e os grupos de arte aqui. Arrecadamos algumas toneladas de alimentos, estamos distribuindo entre as instituições. Ou seja, ao mesmo tempo você percebe que quem primeiro respondeu assim de forma mais intensa sobre vamos fazer alguma coisa foram os artistas, que têm uma sensibilidade muito alta, porque quem lida com a arte, quem lida com esse mundo mais essencial, tem uma capacidade, tem na flor da pele um sentimento de compaixão. Eu acho difícil alguém muito frio, muito indiferente, ter a expressão artística como um valor para ela. Porque a arte realmente exige um certo refinamento, um refinamento de percepção, um refinamento de alma, para poder sentir, para poder entender as nuances de uma melodia, para poder entender as composições de um poema, as simbologias por trás de um texto fantástico, de você ler uma grande obra da literatura, como as obras de Dostoiévski, esse grande escritor russo. Se você pensa nos nossos grandes escritores, agora a gente teve um livro de nosso querido... Agora me deu um branco no nome dele, foi traduzido para o inglês agora recentemente, e esgotou-se assim que foi feita a primeira edição agora lá, se esgotou completamente. Memórias Próximas de Brás Cuba. Então a gente está tendo aí um momento em que a gente percebe que a arte continua sendo extremamente sublime, e de fato, às vezes o que muito me chama a atenção, e eu tenho falado isso muitas vezes, sempre que posso nas palestras, quando vou aos congressos, do quão necessário é para o movimento espírita rever o lugar que a arte ocupa no seu cenário como um todo de eventos. Por quê? Porque a arte é um lugar onde jovens expressam sua criatividade. Isso é fato. Mas você não pode deixar para um congresso colocar a pessoa para cantar no intervalo, quando todo mundo levanta para tomar café e comprar livros, né? A gente tem que dar à arte um lugar tão nobre quanto a da palestra, porque, afinal de contas, é também uma forma de evangelizar. Talvez também, por isso, diga de passagem, que a gente pode fazer alguns comentários, eu diria que a tom de observação sobre o que eu, e aí, veja, eu não sou um cantor profissional, não sou alguém que lida com música profissionalmente, com arte de um modo geral, mas o que a gente não aprendeu ainda, digamos assim, da nossa parte que gosta da arte, para que a arte espírita ganhe a popularidade que tem a música evangélica, a música católica, por exemplo. Vamos pensar um pouco. Muitas vezes, e eu já conversei isso com alguns amigos, a gente esquece que a arte, de um modo geral, ela tem alguns segredos que são sempre reproduzidos e que fazem sucesso. Se você pegar as músicas dos Beatles, por exemplo, as letras chegam a ser infantis, mas elas são icônicas, históricas. Mas, basicamente, você percebe que músicas que fazem sucesso, tirando raríssimas exceções, eu vou citar muito o exemplo da música, porque é aquela arte que eu mais vivencio, até porque eu toco um pouco e componho. É que a música que faz sucesso, ela basicamente tem 2 estrofes e um refrão, ou 3 estrofes e um refrão. De vez em quando, é que um faroeste caboclo, como o de Renato Russo, faz um sucesso, uma música enorme. Então, Terra, de Caetano Veloso, que é uma música de mais de 6 minutos, o Hotel Califórnia, enfim. Mas a maior parte das músicas, você pega Ra, você pega Coldplay, você pega U2, você pega qualquer banda, você pega qualquer cantor, você vai perceber que tem 2, 3 estrofes e um refrão, porque as pessoas vão aprender
vão cantar com você, vão tocar com você, vão lembrar daquele refrão. E muitas vezes eu vejo verdadeiras palestras espíritas na música. A música, a letra ela é tão grande que quando o grupo está cantando, ninguém acompanha, porque ninguém decorou, ninguém conseguiu pegar. E às vezes as pessoas entendem que tem que passar uma mensagem, mas não é uma mensagem em termos como se fosse uma palestra. Isso é uma observação minha, porque talvez pelo fato de que a gente ainda não, abre aspas, para isso que eu vou dizer agora, não profissionalizou a arte espírita. O que eu quero dizer por profissionalizar a arte espírita? É tornar ela algo com a qualidade que tem a arte não espírita. Ou seja, a gente pode manter os pressupostos e a conceituação elevada do que a gente vai transmitir pela arte, mas existem regras já provadas que são funcionais na música, no teatro, na poesia, na literatura. Por exemplo, que você vê, por exemplo, nos livros de Chico Xavier, existe todo o conteúdo espírita, mas levando em consideração a narrativa que a gente vê instigante. Por exemplo, quando você vê André Luiz. André Luiz, ele tem um estilo muito particular, Emmanuel tem um outro estilo, Manuel Filomeno de Miranda tem um outro estilo, e você percebe que esses estilos dão conta de uma tarefa que eles vão cumprir, e a leitura é altamente instigante, ela é empolgante, e você fica querendo ir para o próximo capítulo. Então, imagine se fizesse um livro sem levar em consideração as regras da literatura, a ideia de capítulos, como tornar, digamos, a narrativa instigante para o leitor. E por isso a gente pode dizer que a literatura espírita, enquanto arte, faz um tremendo sucesso. E nós precisamos reproduzir isso no modelo da arte, do resto da arte espírita. É uma observação que eu estou fazendo, sem querer ser o dono da verdade, completamente passível de crítica, gente. É só como contribuição. Precisamos que a música espírita tenha a mesma penetração que tem a literatura espírita. E a literatura espírita tem penetração porque ela segue as regras essenciais da literatura. E a gente precisa, então, entender as regras da música, da composição, daquilo que faz sucesso no mundo. E nesse formato, colocar toda a mensagem que a gente quiser em várias composições. Não precisa, numa única música, falar de não sei quantos temas. E quando a gente pensa em dar essa visibilidade, nunca é em tom proselitista, porque, afinal de contas, nós não temos a intenção de converter as pessoas à doutrina espírita, ao movimento espírita, mas de levar essa mensagem que, por exemplo, para nós, num momento como esse, em que a angústia é tão grande, tem sido especialmente calmante. Não que nós, por sermos espíritas, não tenhamos dias difíceis, ruins, com alternação de humor, de angústia, mesmo sabendo que tudo isso que está acontecendo foi avisado, que haveria momentos da transição planetária em que capítulos mais tensos ocorreriam, além do que, do ponto de vista histórico, que momentos como esse já ocorreram, como a gripe espanhola, a peste negra, né, as muitas questões que aconteceram na Idade Média, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, eventos cataclísmicos globais como esse já aconteceram. Só que o fato de que a gente tem uma consciência, através da literatura espírita, desde a codificação, né, até mesmo as obras subsidiárias, observe que o próprio Kardec, enquanto um pensador, ele elabora, através da perspectiva do positivismo da época, a codificação através de extremas construções lógicas, a separação das perguntas, os temas, as próprias perguntas extremamente inteligentes. Então, se ele não seguisse um critério da ciência da época para dar profundidade e seguisse essas regras, talvez a gente não tivesse ali um conteúdo que pudesse ser absorvido de forma tão didática. Afinal, ele era um pedagogo. Então, ele seguia a pedagogia enquanto ciência, seguia o paradigma do positivismo na época muito forte. Então, por que não seguir isso na arte espírita também? Por que não trazer para a arte espírita as qualidades da arte que tem lá fora bem produzida, com a mensagem redentora e consoladora e balsâmica do espiritismo? E aí, a gente pode ver, então, ela tem uma penetração e um impacto tão grande. Porque o grande objetivo, se não é que o espiritismo seja a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ou seja, nós temos que penetrar os ambientes culturais com os valores espíritas. E a arte, sem sombra de dúvidas, é muito um lugar para fazer isso. Para chegar aos meios de comunicação, às rádios, às TVs, com arte de extrema e boa qualidade. E uma outra coisa que eu também acho importante, aí a Abrarte dá uma contribuição imensa a isso, obviamente, é que quando a gente começa a viajar no movimento espírita, eu que viajo muito, como todos os palestrantes faz isso, a gente tem uma noção do tamanho do movimento espírita. Ele é muito maior do que a gente imagina, mas ele não se conhece. O movimento espírita não se conhece. Aliás, nas próprias cidades o movimento espírita não se conhece, porque basicamente ao longo do ano todo mundo fica no seu próprio centro espírita e só se encontram em congressos. Não há uma comunicação
fora dos congressos. É muito rara as comunicações. A união dos grupos espíritas nas cidades, pelo menos na minha experiência aqui fora do Brasil, é que sempre se reproduz um modelo de cada um no seu centro. E às vezes tem uma produção artística imensa, que a pessoa fica naquela instituição, naquela cidade, e que o país não conhece. A gente tem, eu acho que o exemplo mais clássico de a arte espírita conhecida quase que unanimemente no Brasil, ao meu ver, é Tim e Vanessa. E aí você veja, tem uma qualidade artística, poética e musical extremamente refinada. E é claro que nós precisamos entender que é preciso dar vez e voz a todos os outros grupos. Os festivais que a Abrarte faz são formas de você fazer o movimento espírita conhecer, mas era preciso que os congressos, de um modo geral, os congressos espíritas dessem à arte espírita um lugar de importância, até mesmo com a participação da Abrarte junto, enfim, para que a gente pudesse cada vez mais valorizar a arte e fazer com que ela chegasse mais aos corações, e esse processo por si só geraria um caldo cultural, geraria um ecossistema de qualificação cada vez maior da produção da arte espírita, para que a gente pudesse atingir a sociedade lá fora, que precisa escutar essa doutrina tão consoladora. Queria então convidar agora a Márcia para que a gente pudesse, Márcia, juntos aí um pouco conversar com as pessoas que estão interagindo, que estão perguntando, para que a gente torne essa conversa mais fluida. Aqui no Enquanto chat. a Márcia não vem, eu vou beber uma aguinha, gente. Aí, Márcia! Olá! Você está me ouvindo, Rossandro? Márcia, eu não estou te escutando, Márcia. Eu preciso te escutar. Agora? Pessoal da técnica aí, nos ajude. Continuo sem te escutar. Márcia, você está me ouvindo? Oi? Sim, estou ouvindo. Mas eu não te escuto. Só um minuto. Oi, Fala Aldo. aí, Aldo. Oi, você me ouve, Rossandro? Eu te escuto, só não escuto a Márcia. Não tem problema, então. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Obrigado pelas tuas explicações iniciais, né? Foi uma provocação bacana. A gente já tem muita gente aqui acompanhando no YouTube. Rossandro já tem, né, um certo povo que já acompanha, então ajuda muito aqui a gente trazer bastante gente aqui para o nosso stream. E tem algumas perguntas aqui que já estão elaboradas, Rossandro. E eu vou fazer uma para ti aqui. Primeiro ela vai então. A arte vai mudar depois desse período da pandemia? Essa é a primeira pergunta que trouxeram para a gente. A arte vai mudar depois desse período da pandemia? O que você acha? Acho que a gente está criando uma expectativa, Aldo. Se puder deixar o Aldo junto comigo, eu acho melhor, gente, para a gente ficar conversando juntos. Deixa o Aldo aí, o Aldo aparecer. Aê! Não me deixem só. Fiquemos juntos. A gente já está tão isolado, eu falando aqui para um telefone na minha frente. Tá bom. A gente precisa se ver. Bom, mas respondendo, gente. Acho que a gente está criando uma ilusão de que o isolamento social, a pandemia, vai criar um efeito mágico transformador e que, ao final, a gente vai sair quase na regeneração. Gente, está longe disso. Tem muita coisa ainda para ser feita. Eu acho que, claro que um novo normal, que é a grande discussão hoje na política, nas ciências políticas, na filosofia, na psicologia, na historiografia, na sociologia, que há um novo normal. Porque o que é o conceito de um novo normal? Porque é o seguinte, nós vamos voltar ao normal, ou seja, nós vamos voltar a conviver em sociedade, mas de uma nova forma. Então vai ser um novo normal. Como esse novo normal vai ser, não vai ser mágico. Então, por exemplo, que seria uma grande transformação na arte espírita? Eu acho que a grande transformação é que, por exemplo, a gente percebeu a possibilidade de se conectar. Então, a tecnologia da conexão que já existia, a internet está aí, gente, há muito tempo, ela não é uma coisa mágica, ela está já há um tempo já. A comunicação da internet também já está há algum tempo. Só que a gente nunca tinha usado ela de forma tão profusa e testado essa internet de forma tão coletiva, inclusive para produzir arte. Então, eu acredito que sim. Por exemplo, quantos jovens espíritas e quantos grupos espíritas aprenderam a usar os recursos tecnológicos, fazer um clipe, de botar gente cantando junto, né? Então, a gente hoje já sabe fazer isso. Antigamente, a gente achava que tinha que mandar uma empresa fazer. Eu, quando ia fazer uma live aqui em casa, eu tinha uma equipe da minha agência da área de comunicação que vinha para aqui para casa e botava a luz aqui, testava lá e testava ali, botava o streaming, não sei o quê, e botava o microfone do lapela. A gente ficava 1h30 antes se preparando para fazer uma live, das minhas lives profissionais. Aí veio a pandemia. O que aconteceu?
Rossandro passou 2 dias na internet e no YouTube estudando como fazer transmissões e transmite ao mesmo tempo para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para quase 8 mil pessoas, sem ninguém aqui em casa, somente eu. Até a iluminação eu aprendi, por exemplo. Você está vendo aqui não tem aquela luzinha que deixa aquela rodinha aqui, ó. Porque eu comprei uma luz que fica aqui acima, que ela de forma homogênea ilumina, porque vai que isso aqui demora, então eu tenho que estar estruturado. Então, esse aprendizado para mim foi muito rico. Então, eu vou poder produzir muita coisa. Eu comecei, por exemplo, a fazer todo domingo de manhã, eu faço uma palestra espírita aqui de casa, só que desse jeito, com 4 pessoas, conversando. Quase 1h40 de bate-papo, entendeu? Amanhã vão ser mais de 8, porque vão ser 6 digital influencers de meninas espíritas, aquele jovem espírita. Vai ter uma galera muito legal amanhã, a gente conversando com todos os 6 sobre eles. Então, a gente tem, acho que o novo é o uso mais intenso da tecnologia. Mas, em termos de conteúdo, a doutrina espírita é imutável, ela não mudou. É aqueles valores e aquelas considerações transformadoras da nossa vida, a forma como a gente vai apresentar até pode mudar, mas a essência da doutrina, ela permanece a mesma. Bacana, isso mesmo. Eu costumo dizer para o pessoal que nós vamos sair experts em tudo, né, depois dessa pandemia. Cada um vai sair editor de vídeo, vai saber como fazer iluminação, como você falou. Nós vamos realmente saber fazer um pouquinho de tudo. Eu já estou aprendendo um monte também, fazendo live aqui de casa, tá muito bacana. Tem uma segunda questão aqui que o pessoal trouxe para a gente, quer dizer, como construir esse elo de amor no isolamento, né? Como é que a gente constrói, né, já que o tema é esse, construindo elos, como é que a gente constrói elos de amor em isolamento, já que não estamos tão próximos, digamos assim? O amor nunca precisou do toque para ser manifestado. Uma mãe ama um filho quando sai para fazer uma coisa que não deveria e ela fica amando em oração, né? A gente ama alguém que já se foi em prece. E a gente recebe esse amor também em vibração. O amor nunca teve a necessidade do toque. Não que o toque não seja importante. Não que um colo, né? Que um ombro amigo, sabe? Que você tocar na mão de alguém que está sofrendo ou manifestar o amor através de um abraço não seja importante. É muito importante, a gente não vê a hora de poder voltar a se tocar e fazer tudo isso. Quem não está vendo a hora disso? Assim, imagina como a gente não está ansioso para se tocar, né? E ainda mais a gente que é latino-americano, que a gente se toca mesmo. Encosta a cabeça aí, encosta a cabeça. Encosta a cabeça. Bota lá. Isso aí. Tá vendo? A gente tava fazendo em off lá. A gente tava fazendo em off, aí Aldo fez assim, tomara que não vazem o vídeo que a gente tá fazendo aqui em off, porque eles vão dizer que a gente é louco. Aí, pessoal, daqui a 2 minutos começa, aí faz, a gente finge que é normal. Fica certo, não vão dizer que a gente é louco, vão ter certeza só. Ter certeza, né? Exatamente. Isso, exatamente. Então, obviamente que o isolamento social, ele apenas nos instiga a aprimorar a sutileza de manifestar esse afeto, as sutilezas de manifestar o amor. Então, por exemplo, ligar para as pessoas que a gente ama, fazer chamada de vídeo, mandar uma mensagem positiva, né? Então, tem muitas formas de a gente manifestar esse afeto. Mas breve a gente vai estar se tocando, com certeza. Bacana. Eu vi você falar um pouquinho no começo ali sobre profissionalização da arte, né? O pessoal faz um pouco de confusão com essa coisa da arte espírita, já que nós, artistas espíritas, não fazemos uma arte profissional. E aí eu queria saber de você, assim, ela precisa se profissionalizar ou apenas se qualificar? Como é que você vê? Já que não existe ainda uma indústria de arte espírita, né? Nós fazemos ela de forma voluntária, até porque a maioria trabalha com outras atividades e fazemos apenas no nosso momento livre. Como é que você vê isso? Você também é artista? Você toca, compõe? Como é que você vê essa arte? Eu sou realmente um amador do amador. Eu coloco a palavra profissionalização e eu coloquei entre aspas, tu também, né, Aldo? Eu coloquei a palavra a profissionalização entre aspas justamente para dar conta disso. Não se trata de viver da arte espírita. Não. O espírita não vive do espiritismo. Isso aí eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem em termos de movimento religioso que somos. O movimento espírita é um movimento religioso. A doutrina pode se pensar que não, mas o movimento espírita ele tem essa conotação. O fato de nenhum de nós viver do espiritismo é algo muito importante, porque a gente tem que viver a vida real e contribuir com aquilo que nós podemos contribuir. Mas isso não impede que qualifique, que aí é a palavra que você usou, né? Quantas vezes, Aldo, a gente foi para um congresso e tal, e de repente entra um grupo para cantar e você faz... Meu Deus! Assim, completamente desafinado, violão desafinado, aí todo mundo com aquele jeito assim, por caridade, nós vamos aplaudir ao final.
Não, mas, pô, não tem sentido, né? Assim, do mesmo jeito que quem fala tem que estudar o tema, tem que aprimorar um pouco, por exemplo, a fala. Veja, meu esforço todinho é falar mais devagar. Eu sou hiperativo, então eu falo rápido, e no Nordeste nós falamos rápido. Quando eu comecei a fazer palestras, tanto profissionais como espíritas, a maior queixa era você fala rápido demais, né? E eu comecei a respirar, trabalhar, tentar pausar para poder me fazer compreender. Eu me preocupei, por exemplo, em estar em algum lugar e lembrar que eu não estou na Paraíba para dizer alguma coisa que só seria compreensível aqui. Quando eu estou na televisão, eu fico pensando, cuidado, você não está em Campina Grande, então não diga uma coisa que só você vai entender. Então, do mesmo jeito que cada um de nós tem que aprimorar, né, qualificar. Agora, o que naturalmente pode acontecer com a arte espírita se ela for qualificada? Ela se profissionaliza, não no sentido de se viver da arte. Por exemplo, a indústria literária espírita ela é profissional. Os livros, as capas, se você comparar as capas dos livros dos anos 80 e como elas foram transformadas e acompanhar agora a literatura, né, qualificação das capas, assim, a impressão, né, a estrutura de dentro dos livros. Então, por que o livro espírita chega tão longe? Porque ele foi extremamente acompanhando as transformações desta arte, a literatura, no mundo, e foi trazendo os elementos dessa arte literária, como qualificação do material editorial, da distribuição, as feiras. Você chega, por exemplo, num congresso espírita, você pensa que está numa livraria tipo Cultura, tipo Saraiva, os livros expostos em bancas, gente vendendo com macacãozinho, você recebe e percebe que esse é o lado da profissionalização no sentido positivo. Então, se você chegasse num canto e tivesse assim, um som, porque quantas vezes o grupo se preparou maravilhosamente bem, chegou lá, o som era extremamente ruim. O som era somente para uma pessoa usar o microfone, para um palestrante, mas nunca foi pensado o som para você colocar com a mesa de som, instrumentos. Eu até brincava muito aqui em Campina Grande, que a gente passou muitos perrengues. Perrengue é compreensível para você, Aldo, não é compreensível? Ou seja, muita dificuldade que a gente fazia um evento fantástico. Ou seja, o MIEP tem 47 anos. Ó, esse nosso congresso aqui, certo? Todo carnaval. E a gente sempre pecava no som, porque a gente, não, vamos aí fazer aquela gambiarra, uma mesinha de 8 canais, com outra mesinha de 8 de outro centro espírita, aí puxava um microfone de um centro espírita que me emprestava. Quando chegava na hora, meu Deus, agonia. Finalmente a gente percebeu, vamos alugar um som profissional para o evento. Aí agora, beleza, né? Porque é uma profissionalização no bom sentido. Você traz Divaldo Franco para falar num som ruim, como aconteceu uma vez aqui, eram 4.000 pessoas. A gente estava num ginásio, certo? Aquele ginásio com aquele reverb de quadra de esporte. Eu acho que só quem ouvia Divaldo eram as pessoas que estavam na frente. Todo mundo ficou pela vibração de Divaldo, mas eu mesmo não estava entendendo nada do que ele falava, porque fazia... Então nós entendemos entender profissionalização nesse sentido. E obviamente que se a música vai sendo qualificada, ela começa a ganhar a mesma, digamos assim, forma bem acabada da literatura espírita. É isso que eu penso que é importante a gente fazer. Bacana, eu só queria que você explicasse, porque às vezes as pessoas não entendem, é só uma questão de semântica, uma questão de palavras, né? Você está certíssimo. Não deixa ruído, né? Isso, a nossa arte ela não é industrial, né? Mas não necessariamente ela precisa ser ruim, ser simples, ela pode ser qualificada tecnicamente, é exatamente isso. Com certeza. Tem isso que você falou, a gente vive muito dentro do movimento espírita, a pessoa fala, você pode ir lá tocar um violão? Para gente, pode. Daí eles acham que é só chamar a gente chega lá na casa e fala, cadê onde eu ligo, né? Quem que abre lá o espaço que está a mesa? Não, quem tem a chave diz que ninguém pode mexer lá. E aí a gente fica... se dá chave, não pode mexer. A pessoa que tem a chave, ela não vem no evento, inclusive, não, né? Vem. Aí você toca no ar para as pessoas. Faz aí, ó, né? Acho muito bacana isso. Tem uma questão aqui que é o seguinte, a questão 3 aqui, né, é o seguinte. Como podemos solidificar o entendimento, tão expressado aqui no fórum, de que o aspecto educativo do espírito imortal que a arte tem precisa ser trabalhado nas casas espíritas? A pergunta segue no banner aqui, se você não entendeu o que eu tô falando. Vamos ler, porque como podemos solidificar o entendimento tão expressado aqui no fórum, de que o aspecto educativo do espírito imortal que a arte tem precisa ser trabalhado? Sim, claro. Gente... às vezes eu fico é importante às vezes a gente tentar entender a dificuldade do outro. Às vezes a gente entende que a arte espírita é importante, mas quem não entende, não entende. Então eu preciso entender por que a pessoa não acha isso. Uma vez eu conversando com um amigo meu,
E ele disse assim, olha o que ele falou para mim. Ele disse assim, e olha que eu respeito profundamente essa pessoa, viu, gente? E amo profundamente. Aprendi muito e aprendo com ela até hoje. Apenas a gente discorda nesse aspecto. Ela chegou para mim e disse, não, a arte espírita só do Tim e Vanessa para cima. Aí eu fiz, bom, mas é seu gosto musical. Mas tem jovem que gosta de outro tipo de arte. Né? Tem gente que adora o Gun, eu sou muito eclético, eu adoro muito a arte em todos os sentidos. Ontem eu estava assistindo o show de Flávio Venturini à noite, a live que ele fez, maravilhosa. Flávio Venturini, compositor mineiro maravilhoso. Então, assim, eu e minha esposa a gente curtiu bastante, e dos namorados, né? Flávio Venturini, depois foi o Lu Santos. Então, assim, eu gosto de vários tipos de música. Eu não posso, então, agora dizer assim, não, só pode haver esse tipo de arte. Então, primeiro a gente tem que entender o que acontece. Muito do movimento espírita no início quis se diferenciar da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que foi criando formas para dizer nós somos diferentes. E uma dessas formas foi nós não temos músicas, como tem nas igrejas. E se perdeu muita coisa. Eu entendo, no primeiro momento, como um movimento de afirmação de identidade e que muita gente ainda assim pensa. Também tem gente que acha que a arte é porta para obsessão. Você acredita nisso? Uma pessoa chegou a mim, não, porque a arte pode deixar os jovens muito egocêntricos. Eu disse, eu prefiro um jovem egocêntrico no centro espírita que eu posso trabalhar do que eu não dar espaço para ele ir para fora cantar outras músicas e nunca mais voltar. Então, assim, ser egocêntrico é humano, a gente vai trabalhando o ego ao longo da vida. Paulo era o cara mais arrogante e egocêntrico que tinha. Até ele escrever 2 Coríntios, né? Aliás, a segunda carta a Timóteo, que é a carta da despedida, até ele dizer, já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim, foi muita paulada pro ego dele. Mas Jesus contou com ele no começo, com todo aquele vigor de juventude, né, de um jovem judeu, um doutor da lei, cidadão romano, que se achava aqui um CEO da Judéia, né? Ele pegou aquele cara naquele... E depois foi... Então a gente pega o indivíduo com todo aquele gás de fazer arte, de fazer literatura, de fazer poema, de fazer música, e naturalmente o próprio amadurecimento do indivíduo, né? Ninguém é tutor de ninguém. O indivíduo é tutor da própria existência, ele vai se aprimorando. Então a gente tem que começar a fazer compreender às pessoas a importância que a arte tem, sim. E eu acho que é um convencimento que tem que ser feito sem conflito. É isso que é importante. Nós não precisamos conflitar com as federativas, com os presidentes de centro espírita. E às vezes você gosta de fazer arte espírita no centro que você está. Não deixam, não tem problema nenhum você ir para o centro espírita, gente. É espiritismo, pelo amor de Deus. Parece até que está traindo alguém. Faz um espiritur na tua cidade, vai lá no outro canto para poder ver se lá tem espaço para arte. O importante é que você, se você tem esse dom, se você tem essa capacidade, expresse outra coisa e ensine as outras pessoas. Para que a gente tenha mais e mais gente falando, e mais gente cantando, e mais gente interpretando, escrevendo. A gente vê uma preocupação exacerbada no movimento espírita com relação à evasão do jovem, né, Rosana? Mas quando a gente oferece os recursos para que o jovem fique na casa espírita, a gente encontra essa barreira. Então, a gente não sabe como fazer. A gente tem que se preocupar com o jovem que sai da casa espírita, não tá? Mas você tem que criar um ambiente que ele queira ficar lá dentro também, senão realmente ele não vai ficar. Olha que interessante. Você pega... Amanhã vai ter esse papo com os digital influencers, né? Aí você chega nas casas... Porque, assim, as juventudes da minha época para cá têm diminuído cada vez mais. Certo? Aí você vai, que uma pessoa cria um canal de YouTube ou de Instagram espírita de jovens. Aí quando você entra lá, 100 mil seguidores. Com certeza são espíritas e são jovens. E por que não estão nas casas? Entendeu? Então, assim, então a gente precisa criar esse espaço. E a arte, gente, é muito importante. Perceba, as igrejas evangélicas e católicas sabem a importância que a arte tem para a manutenção da juventude. Quanta gente fica por causa da arte? Poxa, que não entendeu ainda. É uma das linguagens, inclusive louvar a Deus. É uma das formas de louvar, pedir e agradecer. São 3 formas. E o louvar pelo teatro, pela poesia, pela música. Tá? Então, como é que você acha que se louva a Deus? Por que os salmos são cânticos que eram cantados no templo de Salomão? Que se dançava, celebrai com... Olha o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É um salmo desconhecido. O autor desse salmo não é Davi, não é um salmo de autor conhecido. Aí o que tem lá depois? Mas por que fazer isso tudo? Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, se apresentar Ele com cântico? Depois o salmista explica, porque Deus é bom.
Então, porque Deus é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração, conclui o salmista. Ou seja, porque Deus é tudo isso, então celebra a Deus, canta a Deus, louva a Deus, amanhece o dia. Ismael, naquela prece, inclusive Marco Lima musicou a dessa música, é belíssima. Na prece em Missionários da Luz, a irmã Ismael, quando eles estão descendo lá para vir para a Terra, mas passando pelo umbral e tal, ela faz: ó Senhor Supremo de todos os mundos, de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores de teu amor, que seja para a tua bondade, nossa alegria de viver, diz assim, que seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Imagina se amanhecer o dia aí, Pai, meu primeiro pensamento de amor é em gratidão a ti, em louvor a ti. A gente abre o WhatsApp para olhar, gente. A gente abre o Instagram para ver quem curtiu a foto. A gente tá doente, né? Então, a arte, o louvor, eu digo a você, eu vou dar uma experiência para vocês aqui, gente. Começou o isolamento social e, óbvio, a demanda de lives foi lá para cima. Só que eu comecei a ficar mal. Eu terminava a live mal. Teve um dia que eu tive que ter atendimento espiritual à distância. E eu percebi, porque assim, o que é que acontece? Eu ia para os lugares, agora eu estou com a minha casa aberta aqui, ó, estou dentro da minha casa, então há uma conexão com todo mundo. E eu comecei a fazer o seguinte, antes de cada live, eu comecei a louvar a Deus, cantar, harmonizar aqui o escritório, o ambiente, preparar, porque esse aqui não é um centro espírita, não é uma igreja, não é um templo, é uma casa de um casal. Então eu percebi, eu preciso criar uma psicosfera e se tem uma coisa que me ajuda muito é a arte, a música. Então a música me toca profundamente. Às vezes eu coloco uma música assim, aí aquilo me dá um enlevo espiritual e eu entro muito mais tranquilo para fazer as lives. Então não tem como a gente não olhar para a arte e não perceber como ela toca e transforma as pessoas. Você acabou me dando uma dica interessante agora. A gente brincou no começo ali que você também toca, você já deixou um violão preparado ali. Já entra na sintonia nesse processo aqui, já vai, pega um violãozinho, vai, faz uma pra gente entrar em sintonia aí, vai, coloca uma música aí. Vamos embora uma aqui pra vocês. Bora lá, quero ver. Eu sei que você gosta, sei que você gosta. Tem que segurar o headphone, né? A gente espera. Vou cantar uma música que eu fiz. Mas tem mais? Eu fiz, eu acho que tenho 18 anos de idade, então faz muito tempo que eu fiz essa música. Que chama-se Evangelho no Lar. Um amigo meu chamado Raul, que fazia muita peça, hoje ele é personal aqui. E continua espírita. Aí ele disse: só não seria bom fazer uma música com o tema Evangelho no Lar. Aí eu fui em casa e compus. Os laços que nos unem pelos compromissos de outrora necessitam de reforços para enfrentarmos as provas. O lentivo bendito, o bálsamo que revigora no recanto do lar querido, do Evangelho aflora nas páginas de esperança que enriquece e transformam nos seios de nossas famílias, semeiam sementes de glória. E no momento da prece, quando é chegada a hora, os céus nos enriquecem de bênçãos e paz e de glórias e de glórias e de glórias. É isso, Aldo. Aí, rapaz, isso mesmo. Que bacana, que bacana. Sabia que você não ia... Eu sabia que você não ia negar isso que você gosta. Você gosta. Eu gosto, a música realmente me toca muito. Agora o papo vai arrumar para outro lugar, né? Agora tu já entrou em sintonia de dentro para fora. De dentro para fora.
Né? É diferente a gente escutar a música do que a gente tocar. Você vê essa diferença, não? Eu ouvindo a música, eu recebo a vibração, mas eu tocando, eu vou fazendo uma limpeza interna. Como é que você vê essa como coisa? se a gente tivesse, como se ao tocar a música, a gente tivesse meio que tocando as cordas da alma, né? Elas vibram juntos dentro de nós. Exatamente isso, exatamente isso. O pessoal aqui fez uma pergunta 7 aqui, o Júlio vai colocar para a gente, diz assim, como você percebe a prática da arte espírita pelos diversos lugares que tem visitado como palestrante? Você vai fazer palestra nas casas, né? E aí você vê lá, de repente, o pessoal, pô, você não quer abrir para o Santos tocar um violão? Como é que você está vendo essa arte quando você vai lá fazer a palestra? O pessoal te mostra, você conhece, acaba... se eles sabem que você toca, né? Não, muita gente não sabia. Eu vou ter que contar, acho que eu nunca contei isso, vou aproveitar e contar aqui agora. Aconteceu o seguinte, quando eu cheguei no movimento espírita, aqui tinha música, mas não tinha muito. E como eu vinha do movimento evangélico, então a gente tinha uma experiência de música muito grande. Né? Então, quando eu entrei no movimento, tocando, compondo, não sei o que, eu não fazia palestra antes, tá? Eu passei por uma fase muito... que eu me senti mal, porque eu comecei a ficar com necessidade do aplauso. Então, aquilo começou a me fazer um mal-estar, porque assim, eu percebia que aquilo era... havia um desencontro com... Não era o fato de aplaudir em si, era como aquilo reverberava em mim, em termos de vaidade. Então, eu fiz o seguinte, eu comecei a não cantar mais, eu deixei de cantar, e eu fazia as composições e entregava, porque eu me sentia assim, eu não estou bem, então eu vou me curar para depois voltar a isso. E aí o que aconteceu é o seguinte, aí depois começou a surgir palestras, eu comecei a fazer palestras, meio que nas palestras eu quis voltar aquele negócio, eu fiz, opa, lembro do que aconteceu, então começa trabalhando logo aí, vai ficando na paz, é só uma tarefa, simplesmente é só uma tarefa, mas importante é a mensagem daquele quem você fala e não de você. Então aí depois de um tempo, o pessoal começou a compor gravar as músicas, eu voltei a compor, e lentamente voltei a cantar, só que agora muito mais apaziguado, eu canto para mim mesmo, para me sentir bem, né? Mas eu não vou chegar num congresso, tendo um grupo espírita para cantar, eu vou dar uma palestra, eu vou cantar também, para que isso, né? Não tem sentido. Mas você sabe que a primeira palestra que eu fiz na Federação Espírita Brasileira foi assim. Fui convidado para encerrar o ano de evangelização espírita da Federação Espírita Brasileira em Brasília, e foi uma palestra com música. Então eu era uma parte em que eu falava de um tema espírita e tocava uma música que era... Cara, foi uma experiência muito engraçada, porque a primeira vez que eu vou lá, eles botam para tocar, né? E assim, eu lembro demais na época, porque o cara que comandava o som, ele era evangélico da Federação Espírita Brasileira. Ele tinha sido contratado como se fosse um concurso interno, sabe? Então ele mexia em som, aí eu pedi para ele afinar o violão, ele disse, não vou afinar seu violão, não. E eu fiquei sem entender por quê, porque ele era... Não sei, eu acho que talvez ele ficou chateado, enfim, mas eu consegui afinar o violão, né, e deu certo. Mas agora eu estou voltando, porque eu estou querendo, digamos assim, estou voltando a compor, e claro, a composição muda conforme sua idade, né, vai havendo um amadurecimento de estilo, vai havendo mudança de coisa, e eu resolvi voltar a cantar mais por mim mesmo, até porque em casa, para as pessoas saberem, nas lives, como não tinha ninguém aqui, era sozinho, eu fazia a prece cantando. E aí, quando eu comecei a cantar nas primeiras palestras aqui em casa, nas lives espíritas, aí as pessoas começaram a saber que eu cantava. Aí começaram a pedir para eu cantar as músicas. Aí eu pensei, bom, agora eu vou cantar, porque eu já também não estou mais preocupado se isso vai dar mais ou menos ibope. Estou cantando pela mensagem, pelo que é importante para mim, então já é uma coisa mais equacionada dentro de mim, por isso que eu estou voltando a revelar esse cantor assim, mais ou menos, que eu sou, né? Que a cantora mesmo é a minha esposa. Canta? Eu não sabia que a sua esposa cantava, não tinha essa informação, não. Você... Eu vou mandar eu vou mandar um clipe para vocês de uma música minha que ela gravou quando a gente ainda namorava, e vocês podem passar pro pessoal aí, que é uma música chamada Eu Vejo a Tua Luz, que eu fiz assim que eu terminei de ler a questão do livro dos... Eu geralmente compunha depois de uma questão do livro dos Espíritos que me marcava muito. Aí eu componho uma música, sabe? Bacana. Ô Sandro, o pessoal quer falar muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Tem uma questão aqui que fala né? Essa pandemia tem se convertido em um grande experimento social, realmente, né? Que mudará as nossas relações com o mundo digital e ocupará o centro do nosso cotidiano. O que pensar sobre isso? Assim, como é que você está vendo isso já? Você falou um pouquinho sobre isso, mas o pessoal quer ouvir mais sobre isso, né? O que você acha que vai mudar as nossas relações com o mundo digital? Isso aí me daria para falar umas 2 horas, mas eu vou tentar ser bem sucinto.
Se você for ler Zygmunt Bauman, né, o polonês que vinha falando um pouco sobre modernidade líquida, amor líquido, mundo líquido. Se você for ler a obra de Yuval Harari, historiador israelense, professor da Universidade de Israel, que é hoje o grande intelectual mais influente do mundo hoje, se você pegar Sapiens, o primeiro livro dele, Homo Dio, e 21 lições para o século XXI. Se você pegar vários autores que analisam, por exemplo, as disrupturas tecnológicas na área de inteligência artificial, machine learning, big data, tecnologias exponenciais que a gente tem aí do avanço dos algoritmos matemáticos, mais a robótica, a nanotecnologia e a genética juntos, o que se dizia é que estávamos prestes a entrar num novo tempo, né? E eles sem conhecer nada de espiritismo, de regeneração, de muita regeneração, nada. Interessante que eles percebiam isso, mas não entendiam a profundidade disso. Eles falavam que nós estávamos acumulando um conjunto de tecnologias que gerariam disrupturas. A gente conhece disruptura, mas a gente nunca viveu disrupturas conjugadas como agora. Por exemplo, muitas coisas que a gente hoje vive e experimenta surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial, diante das dores do que aconteceu. O código de barra foi feito para ampliar, facilitar o transporte de armas. Os cursos de idiomas foram feitos para facilitar a espionagem e contra-espionagem. Boa parte dos medicamentos que a gente usa, os avanços incríveis, por exemplo, na própria energia nuclear, infelizmente, explodiu em Hiroshima e Nagasaki, mas foi por causa da Segunda Guerra Mundial. Então se dizia que essas tecnologias elas estavam para gerar uma disruptura conjugada. Porque uma disruptura por si só já é algo gigantesco, mas quando ela se conjuga, tipo machine learning, ou seja, a máquina que aprende, mais big data, todas as informações que tem sobre os seres humanos, mais genética, nanotecnologia, biotecnologia, tudo isso junto ia gerar um exponencial de disruptura tecnológica nunca experimentado pela raça humana. Isso já era consenso, já era algo que estava acontecendo, né? Só que os historiadores dizem que o novo século não começa quando se vira a chave no calendário. Tipo, não começou o século XX no ano de 1900. O século XX começa quando um evento significativo muda e mata, digamos assim, o século anterior para iniciar os valores, usos e costumes e modos do novo século. Esse evento foi a gripe espanhola mais a Primeira Guerra Mundial. Então, o século XXI se imaginou que tinha começado com o atentado World Trade Center, mas ele foi muito localizado nos Estados Unidos e não reverberou no planeta inteiro, como está acontecendo agora. Então, está se dizendo que esse evento, sim, é o evento símbolo em que nós finalmente estamos nos despedindo do século XX e iniciando o século XXI. Alguns estudos, inclusive, dão conta do que a gente aprendeu em 2 meses dentro de casa em termos de tecnologia, enquanto raça humana, era o que a gente levaria de 5 anos para aprender. Então, esse evento ele é um acelerador de processos que já vinham ocorrendo com profunda intensidade, cujas repercussões nós ainda estamos para ver quais serão. Até que ponto, por exemplo, a gente tem visto o uso de tecnologias para o mal, fake news, robôs nas redes sociais, levando mentira de um lado e do outro aqui, não estou falando especificamente de ninguém, mas a gente tem que aprimorar os sistemas para usar tudo isso de forma positiva. O avanço da engenharia genética pode dar espaços para uma nova eugenia, uma ideia de raça pura, de modificação genética das pessoas, para que as pessoas super saudáveis, com padrões estéticos semelhantes. Então, tem muitos riscos aí, que significa dizer aquilo que a gente já sabe em termos de doutrina espírita. O conhecimento sem princípios morais pode ser completamente catastrófico. Só que o conhecimento não vai deixar de avançar. Temos que aprofundar o nosso avanço moral. Bacana. Rossandro, você falou do Zygmunt Bauman, eu lembrei de uma questão que para mim ficou muito na mente, sobre o dilema que o Bauman falava sobre a questão da liberdade versus segurança, não sei se você lembra, e ele dizia que o ser humano, quanto mais segurança quer, menos liberdade tem, quanto mais liberdade quer, menos segurança tem. E o artista, né, por natureza, ele tem essa questão de ser um ser que gosta de liberdade total. Ele quer liberdade absoluta para criar, não quer ninguém dizendo que aquilo não pode ser limitado a tal coisa, ou não pode ser tocado em tal lugar. Na tua concepção, você que está fazendo música, compondo, né, existe liberdade total? A gente pode realmente fazer o que quer? Do ponto de vista psicológico, é inviável. Eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma comunidade, e essa comunidade tem regras. Eu posso até vir a ser o indivíduo que veio para mudar
essa comunidade, criar uma disruptura total e ser o autor desse novo tempo, pelo menos o que capitaneia os anseios do novo tempo. Mas, para isso, antes, eu preciso conhecer essas regras, viver essas regras. E mesmo que eu vá fazer uma disruptura, eu tenho que... Por exemplo, Picasso, ele vai ele vai pegar a escola do cubismo e coloca na pintura, mas antes ele foi um aluno que aprendeu pintura clássica. Se você pega, por exemplo, Deborah Coker, uma grande bailarina brasileira, que inclusive fez um trabalho fantástico para o Cirque du Soleil, o circo canadense. Então, Deborah Coker tem uma obra única, com a digital muito clara dela, eu digo porque ela já viu várias vezes a minha cidade, tem um festival de inverno aqui. Então, mas para Deborah Coker virar aquela pessoa que cria tudo aquilo ali, ela fez antes o pas de deux, plié, ballet clássico, estudou o piano, parará. Ou seja, eu preciso daquilo que é o padrão, inclusive para, partindo daquilo, criar o novo. Senão você fica sei lá, uma pessoa que fica apenas achando que é um gênio da humanidade, passa a vida sem obedecer regra nenhuma, não constrói absolutamente nada e não entende que tem que se equilibrar as coisas para poder equilibrar você mesmo. Bacana, Rossandro. Rossandro, a arte ela tem esse poder de afetar diretamente o nosso centro emocional, diferente, né, do racional. E eu tenho uma questão aqui que fala um pouco disso, você tem bastante experiência nessa área, que diz assim, ó, será que a mudança de fruição das artes agora pela internet afeta a maneira como o nosso psique capta suas emanações? Né? Como é que isso vai mudar? A gente teria... Isso aí é algo que merece estudo acadêmico. Isso é uma pergunta que dá uma tese de doutorado. Seria, por exemplo, você fazer uma medição neurológica de um indivíduo ouvindo uma orquestra sinfônica num teatro, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, na Sala São Paulo, como o indivíduo captura aquela experiência, o indivíduo assistindo Tim Vanessa no Congresso Espírita ao vivo, com um tomógrafo, medindo aquelas sensações, você indo para um show de uma banda predileta para mim, por exemplo, Coldplay, num evento de massa, assim, todo mundo lá dentro cantando, e vendo tudo isso em casa. Então, em tese, é claro que a experiência presencial ela é muito mais rica, porque a experiência presencial ela conta com um fenômeno do neurônio espelho. Se está todo mundo cantando do meu lado num congresso espírita em Vanessa, é claro que como aquilo vai reverberar em mim, vai ser muito mais intenso do que eu ouvindo ela em casa cantando, mesmo que todo mundo esteja junto comigo naquela mesma hora ouvindo. Por exemplo, eu sabia ontem que tinha lá, tava milhares de pessoas acompanhando a live, eu sabia que tinha muita gente vendo, a gente até fez chamada de vídeo com parentes nossos que também estavam vendo a mesma live. Mas é diferente se a gente estivesse num show vendo aquilo ali juntos, entendeu? Ouvindo o cantor, vendo perto. Eu acho que se tem uma coisa que essa experiência mostrou para todos nós, primeiro desmistificou a experiência do mundo EAD. Um mundo EAD não é a promessa miraculosa da solução da educação, muito pelo contrário. Os alunos não estão conseguindo produzir conteúdo nem aprender tanto quanto em sala de aula. E aí se descobriu por que o YouTube não acabou com o emprego dos professores, porque a educação é relacionamento, né? E a arte é relacionamento. É diferente, por exemplo, quando eu vejo, eu posso agora entrar aqui no site do Louvre e pegar e colocar a imagem, sei lá, de um grande quadro que tenha lá, de uma grande escultura, né? A Mona Lisa, por exemplo. Mas quando eu vou lá e vejo pessoalmente, o impacto é muito grande. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a Capela Sistina na minha TV, 4K, e ver a imagem, mas entrar na Capela Sistina e ver, imaginar que séculos se passaram e aquela produção marca a história humana, é diferente essa experiência. Por mais que eu possa aqui assistir um show muito bonito, colocar caixas de som na sala e ouvir como se fosse um cinema, mas é muito diferente. Eu assisti esse ano aí em São Paulo, eu assisti, o ano passado, aliás, eu assisti Lorena McKenty, que é uma compositora de música New Age canadense, como se fosse uma Enya, maravilhosa, que marcou minha adolescência. Foi, para mim, um momento mais prazeroso que você pode imaginar. Eu também assisti André Bocelli também aí em São Paulo. Então, assim, eu já tinha visto vários shows de André Bocelli aqui em casa, mas nada se comparou de ouvi-lo ao vivo, cantando, vendo perto, assim. Eu ficava assim, tipo... né? Quando eu vou eu fui assistir musicais, eu adoro musicais, então sempre eu vejo musicais em São Paulo. Eu assisti Les Miserables, o Rei Leão, assisti Wicca, assisti um monte, Fantasma da Ópera. É muito lindo ver ao vivo. Então, eu acho que, obviamente, que a gente vai ter
esse uso da tecnologia para a transmissão do conteúdo vai vir com mais força, mas nada substitui a relação humana e o estar perto. Bacana. Rossandro, vou tentar trazer aqui para o nosso assunto do povo do fórum o que é arte, né? E sentimento, já que a arte está muito ligada à nossa transformação também emocional. E a pergunta é bem simples, mas eu sei que a resposta é bem complexa. A arte transforma? E como isso se dá no nosso campo emocional? A arte transforma quem se permite transformar. Um livro transforma quem se permite transformar. Uma palestra transforma quem se permite transformar. A arte não é magia. Ela não faz algo sem que o indivíduo se permita. Então, você pode ter várias pessoas ouvindo uma música linda e cada um tocado de uma maneira diferente. Tem gente que vai achar Jesus, a alegria dos homens, algo que faz dar vontade de chorar, e eu sempre tenho quando escuto. Tem gente que acha triste e tedioso. Então, tem que haver uma ressonância entre aquela proposta de arte e o nível de sintonia do indivíduo para aquilo ali. Então, por exemplo, música clássica, tem gente que se deprime ouvindo. Acha triste. Você coloca a música celta para algumas pessoas, que coisa triste, desliga que dá vontade de chorar, que coisa mais como é que se diz assim, mais fúnebre, né? Olha só. Mas tem gente que se eleva. Então, primeiro eu tenho que entender que a arte ela não vai atingir de forma homogênea todas as pessoas. E talvez aí a questão do próprio artista entender que ele não é um ser que vai agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo, a gente sabe disso, mas às vezes o ego, né, quer essa façanha de que todo mundo acha aquilo lindo. Não vai acontecer isso, né? Por exemplo, tem quadros de pintores famosos que eu acho horrível, mas os críticos acham bonito. Mas eu também não sou um crítico de arte, eu não entendo. Então, quem sou eu para questionar que aquilo é feio ou bonito, né? Por exemplo, eu acho a arte de Picasso, eu compreendo a proposta de desconstrução dele, mas ela não é uma coisa, para mim, esteticamente, que me agrada de ver. Diferente de Rembrandt, de Renoir, o próprio impressionismo de... Como é o nome dele? Que cortou a orelha. Me deu um branco aqui agora. Quando o Van Gogh, por exemplo, um quadro de Van Gogh, os girassóis de Van Gogh me tocam profundamente a alma, sabe? Sabe, eu fui fazer uma palestra em Viena e eu fui no museu e vi o quadro, aquele quadro que eu vi em todos os meus livros, que é o quadro que mostra a Torre de Babel. Aí eu disse assim, caramba, é o original. Fui lá no Museu de Munch. Então, assim, cara, você fica assim, sabe, encantado. Agora tem coisa que... E é aquela coisa, você não tem que entender que ela vai fazer uma mágica. Tem que ter uma ressonância. E, claro, eu comecei a ver lá no museu, a gente, como turista, fica meio que olhando os quadros de uma vez só. Mas quem mora naquela cidade tem acesso o tempo inteiro, você vê que é comum ter um banco na frente, a pessoa senta e fica lá, abstraindo, né? Eu disse, bom, como eu vou passar somente 3 horas aqui, não dá para eu ficar abstraindo num único quadro. Eu quero ver todos que eu puder ver. Mas aí depois eu escolhi um que eu tinha gostado muito e disse, bom, esse aqui eu vou fazer essa experiência, de ficar olhando os detalhes, sentindo a experiência, né? É preciso também que a gente entenda que quanto mais refinada a arte é, mais refinado o espírito tem que ser para poder absorvê-la e entender o que ela está propondo. Exatamente. Isso mesmo. Talvez a nossa falta de empatia que faz com que a gente não entenda essa questão do gosto, por que uma arte atinge um e não atinge o outro, né? Eu tenho aqui uma pergunta do YouTube, que tem bastante gente nos acompanhando, que o pessoal pediu para eu dar uma estatística aqui, tem mais de 220 pessoas nos acompanhando no estudo aqui, está bombando aqui o estudo, né? E a gente agradece a participação de todos vocês. Se não fossem vocês, isso não teria sentido. A pergunta que vem do YouTube é a seguinte, a 18. Qual o papel de auxílio da arte nas reuniões de assistência aos desencarnados em reuniões mediúnicas? Você acha que ela tem um papel especial ali? Tem sim, tanto que a gente bota música. Você vê que em nosso lar tem música em tudo que é canto. Eu imagino que nosso lar é como aqui um condomínio de alto padrão, né? A gente, pelo menos como a gente imagina, né? A descrição do jardim, de todas as quadras. Você imagina que tem caixa de som Bluetooth com estéreo de alto padrão tocando músicas o tempo inteiro. Assim, qualquer coisa que eu for fazer com música, para mim, é melhor. Então, não sei se especificamente daria para você colocar um grupo ali cantando, entende? Porque tem a vibração das pessoas. Mas eu, por exemplo, já fui a centros espíritas que, enquanto o trabalho médico fica sendo feito, tem grupos cantando lá fora, entende? Então, assim, você tem outras formas dessa arte chegar
sem criar talvez uma conexão ali às vezes, por exemplo, somente o CD tocando aquela música gostosa para harmonizar o ambiente. Quando você chega na instituição espírita, se as pessoas começam a cantar com um grupo de jovens, elas deixam de falar da política, dos problemas, de não sei o que, parará, aquele ruído, vamos fazer a prece. É diferente se as pessoas já estão cantando, elas já estão entrando num padrão de vibração, elas já estão harmonizando emocionalmente, espiritualmente a sua própria vida para poder entrar em conexão com o que vem depois. Então veja como ajuda muito quando eu vou para um centro espírita que antes tem grupo de jovem cantando, antes de começar a palestra, o meu próprio rendimento é muito melhor em termos de entrega, porque eu me harmonizei também no processo. Bacana. Tem uma aqui a mais também, para dar uma chance para o povo aqui, que tem bastante pergunta. Nesse momento de isolamento, o que a arte está nos ensinando como transformação? Nesse momento, o que a arte está nos ensinando? Acho que não só a arte, eu acho que tudo nos ensina nesse momento, né? Eu sei que o tema é arte espírita, que a gente está muito em volta disso, mas vamos entender que nós estamos podendo usufruir com mais calma as coisas. Eu estou escutando músicas prestando atenção a detalhes, sabe? Eu estou lendo um livro e vendo coisas que no cotidiano, amanhã eu tenho que fazer agenda, eu tenho que viajar, tenho que pegar daqui a pouco para João Pessoa, pegar o voo de Campinas, pegar o de Recife, como é o hotel, é diferente, você, não tem nada a fazer, então agora eu vou realmente escutar isso. A gente tem tido uma produção de minisséries com altíssima qualidade, assim, estética, musical, em termos de mensagem. Então a gente pode usufruir. Eu moro aqui num condomínio e a gente não pode, o delivery não pode vir nos entregar a comida, a gente tem que pegar na portaria. E aí, num desses dias eu desci e eu fui olhando as palmeiras do jardim. Eu nunca tinha prestado atenção. As palmeiras, as gramas, as árvores, as folhas, sabe? A água. E eu fui dizendo assim, como vocês são lindas. Porque eu desci aqui, geralmente quem mora no condomínio desce direto no carro e vai embora. E eu fui a pé, então eu fui usufruindo da beleza que tinha ali, do jardim, eu não via. E você faz isso com a música, você faz isso com a sua esposa, você começa a ver detalhes, nuances do outro. Então esse silêncio está, para quem está aceitando, né, essa grande lição da vida, está nos possibilitando enxergar com mais a vida para mais do que os 50 tons de cinzas. Porque tem gente que está muito no mundo preto e branco, nós contra eles. Mas a vida tem uma aquarela de cores infinitas para a gente observar. Bacana. Você falou um pouquinho, Sandra, eu fiquei viajando aqui na tua consideração. A gente tinha o costume de pegar e comprar um disco, já que está falando de música também, né? E colocar, quando a gente via que saiu o disco do nosso grupo preferido, a gente pegava, chegava, não via a hora de chegar em casa e escutar aquilo lado B, lado A inteirinho, né? E tinha aquela experiência musical do encadeamento que o artista colocava as faixas, né? E aí, hoje em dia, a gente não tem mais isso. Depois da música digital, as pessoas escutam lá uma faixa ou outra, às vezes nem tem tempo de ouvir. Você entregou o teu CD na mão da pessoa, ou a mídia digital. Falou, você escutou meu CD? Não escutei. Inteirinho. Falou, não, escutei lá uma outra música, né? Não existe mais isso. As pessoas não paravam mais para fazer isso, mas agora deu tempo de fazer, né? O Spotify fez uma pesquisa, Aldo, que você baixa, por exemplo, lá uma playlist de algum cantor, né? Que somente 87% ouve a primeira música. Significa dizer que tem gente que não ouve nenhuma. Ou seja, se 87% ouve a primeira música, 3% baixou e nunca nem escutou, né? E apenas 3 a 4% escuta a última música daquela playlist. Eu gosto muito de música, né? Mas também tem coisas legais, por exemplo, o algoritmo matemático, eu estava baixando muito música que eu chamo de bucólica. Aquelas músicas mineiras, música tipo Almir Sater. E é interessante que quando você cria sua playlist, aí lá embaixo eles ficam oferecendo 5 músicas naquele estilo. Aí você vai descobrindo um monte de gente sem descobrir. Eu vou dar um exemplo para você. O cinema, a gente só tinha acesso a cinema americano, basicamente cinema americano, ou uma vez ou outra um cinema de fora, né? E o cinema nacional começou a ressurgir. Com a Netflix, o que aconteceu foi que a gente começou a ter acesso à produção de outros países. Por exemplo, La Casa de Papel é uma produção espanhola. Quantas séries que a gente tem visto são de outros países, e séries brasileiras que estão sendo vistas lá fora. Porque aí a gente, com a Netflix, está rompendo a indústria somente o americano criar um formato. Então tem as desvantagens,
mas também tem as vantagens, porque fica mais barato. Você lembra que para produzir um disco antigamente era muito caro. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, Aldo, olha só o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está fazendo aqui agora o que antigamente só era possível entre a NASA e os astronautas. Né? O pessoal lá na estação orbital, o pessoal na NASA, e as pessoas, inclusive, usando coisas assim, falando, e estou eu aqui na minha casa, você na sua, usando um celular e transmitindo para a rede global de computação. Olha como isso é mágico também, é muito fantástico. Bem aproveitado, é fantástico. Isso mesmo. E eu estou no espaço, na verdade, eu estou me segurando aqui para não flutuar por causa da gravidade, agora eu acabei me soltando. E o Rossano, eu sei que é da tua área, então o pessoal está querendo muito que eu faça perguntas relativas a esse, que é muito importante o momento. E diz o seguinte: os índices de suicídio aumentaram durante a pandemia, né? Como é que a arte pode auxiliar com a ideação suicida? Isso cai bem para o teu tipo de trabalho também, né? Arte e também esse atendimento. Na verdade, a quarta onda da pandemia é a onda da saúde mental. E foi exatamente por isso, Aldo, que logo que começou, eu criei um curso gratuito da minha plataforma de curso chamado Quarentena Sem Pirar, e logo depois virou um movimento, Quarentena Sem Pirar, e eu deixei livre, e foi interessante, porque a gente começou a produzir conteúdos para as pessoas, lives, conversas com muitas pessoas, porque o aumento, o incremento do suicídio está ficando muito grande. É porque as pessoas não estão tendo nem tempo de observar isso, porque a atenção está sobre o Covid, o que é muito natural. Acho que aquilo que mais pode nos ajudar é nós cuidarmos uns dos outros. E se você, por exemplo, é alguém que canta, você ligar para alguém que você sabe que está com ideação assim, cantar músicas para a pessoa assim, eu sei que você já não aguenta mais ouvir conselho e tal, mas eu liguei só para cantar as músicas para ti, isso sim ajuda. Porque às vezes aquela música vai tocar a pessoa de um modo que uma palavra, que um terapeuta não tocou. Então, sim, a arte é uma forma de tocar, pedir para a pessoa expressar, faz uma música sobre a tua dor, né? Faz um poema sobre a tua dor, escreve um livro sobre a tua dor. Então, sim, a gente pode usar a arte como uma forma de, como na psicanálise Freud vai chamar, uma sublimação dos instintos, uma sublimação da dor também. Então, quanta música boa, quanta coisa boa veio de um momento de profunda dor, né? Então, é transformar a dor num veículo de expressão da arte e não de desistência da vida. É claro que não tem um estudo específico para eu citar aqui agora, ou pelo menos que eu conheço, sobre o uso da arte e terapia especificamente em ideação ao suicídio dentro de um processo de pandemia ao mesmo tempo. Seria realmente também uma outra tese. Eu acho que depois desse isolamento social, a gente vai ter não sei quantas teses na psicologia, na sociologia, na história, na economia, sobre esse evento, as repercussões dele agora e no pós-pandemia, mas eu diria que a gente tem que cuidar uns dos outros, com arte, sem arte, mas nós precisamos cuidar, porque é uma grande emergência de saúde emocional que está se deslumbrando para os próximos anos. Bacana. Eu vou aproveitar, já que eu fui um leitor do seu livro, lá, né, o Deserto como Necessidade do Deserto em Nossas Vidas, o Autoencontro, e você teve muita coragem ali de terminar o livro, e você deu um depoimento sobre isso, né, de falar que você também foi uma dessas pessoas que pensou, né, em desistir, vamos falar dessa maneira. Você acha que para você a arte também foi preponderante para você voltar a ter um equilíbrio ou tem outra explicação? Eu acho que sim, porque muita coisa eu compus baseado na minha experiência, né? A gente compõe baseado naquilo que a gente vive. Por exemplo, o próprio livro literatura é uma arte. Então, você observa que eu transformei a dor numa arte, a literatura. Inclusive o livro, Aldo, ele está sendo... Eu fiz uma ampliação incrível do livro, uma reconstrução textual, um aprimoramento total desse livro. Ele vai ser lançado agora em julho. Uma reedição ampliada e revisada, muito, muito legal, que a gente vai lançar. Mas as pessoas eu vou divulgar bastante, e vai ser bem interessante. Mas, então, você veja, o próprio livro é uma obra literária, quer dizer, é uma obra artística baseada na própria dor. E também uma forma de levar, assim, muita gente pode ter ficado, eu pensei até que algumas pessoas poderiam ficar decepcionadas, enfim, mas eu estava mais preocupado em mostrar para as pessoas que todos nós somos vulneráveis, ninguém se sinta vulnerável, porque nós precisamos cuidar de nós mesmos, sentir os sinais e buscar ajuda, e também ajudar quando enxergar o sinal no outro.
Ô, Sandro, agora você me deixou um pouquinho curioso, já que você fez tão bonitinha a tua apresentação ali musical, você não quer cantar essa música que você falou que fez baseado na sua experiência, para de repente poder servir para outras pessoas? Você consegue lembrar dela? Essa eu não. Eu fiz uma música que eu vi aqui. Tá. Essa música meio que foi nisso também. Não foi. Eu tenho uma música que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou cantar essa daqui que aí vocês vão entender. Essa música daqui é Te Encontrar, que é o percurso, tá? Essa música eu acho que muita gente não. Vamos ver se eu lembro como é que canta ela. Viu, Sandro? Só lembrando aqui que tem mais de 500 pessoas nos assistindo já nas redes sociais. Tá? Então, olha, nós pegamos esse momento exato para isso mesmo. Vamos passar essa mensagem artística que vai dar certo. Então tá, imagina assim, num dia de muita dor, num dia de muita angústia, você é espírita, você é jovem espírita, você senta lá, você pega seu violão, você coloca ele lá e começa a pensar nesse processo, desse encontro, né? De como é que encontrar e como é que isso reflete na sua vida. Então eu fiz essa música Te Encontrar. Vamos lá. Foi tão difícil te encontrar, não pude enxergar a tua luz. Então tu vieste me buscar e em teus braços colocar essa dor que me conduz. Eu que tinha tantos planos, só provei angústia, dor e desengano. Mas quando escutei a tua voz, chamando a cada um de nós para contigo caminhar na estrada da vida, vinha de luz, doce canção, seu nome é Jesus, bálsamo santo de nossas vidas, cicatrizando velhas feridas, a plenitude que a Ele conduz, só nos eleva a caminho da luz. Já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Já não sou eu quem brilha, Jesus é quem brilha em mim. Já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Já não sou eu quem brilha, Jesus é quem brilha em mim. É isso. Transformador em arte. Eu sabia que você não ia rejeitar tocar, que bacana, viu? E veio no momento certo mesmo. Essa aí é bem bacana. Nada melhor do que a gente colocar para fora algo que é uma experiência realmente verdadeira, né? De uma coisa que a gente sente, colocou no papel e sai, né? E é transformador e curador, né? Porque a arte cura, né? Então... Cura, com certeza. É um processo terapêutico, não é uma terapia, é um processo terapêutico, ou seja, uma das coisas importantes quando a gente lida com a dor humana é dê um nome à sua dor. O que está doendo? Está doendo meu coração. Tá, mas é o quê? É inveja, é medo, é angústia, é pavor, é pânico, aí você deu um nome, é medo. Aí é medo de quê? Né? Medo de perder o emprego, medo de pegar a doença, medo de desencarnar, medo de não evoluir, aí você dá um nome à sua dor, dá um nome ao seu medo e transforma nessa poesia. Então aqui foi difícil encontrar, colhi angústias e dor e desenganos com as escolhas que eu fiz na minha maturidade, mas recebi o convite e quando recebi o convite encontrei meu eixo, basicamente um percurso que todos nós passamos. Bacana. Lembrando aqui então, né, o pessoal que está acompanhando esse estudo, que ele, assim que a gente já está se encaminhando para o final do estudo,
E nós teríamos a continuidade, né, das apresentações artísticas. Daqui a pouquinho, às 20h30, teremos várias apresentações artísticas. E ainda amanhã, último dia do fórum, domingo, a gente vai, né, finalizar o fórum. Rossandro, depois, 20h30 em diante, se você tiver um tempinho, vai acompanhar o povo lá. Vai ter várias apresentações bacanas. Não sei se você está acompanhando aí, mas muita gente boa passou por aqui. Sim, cara, muita gente boa. Muito boa. Você estava falando lá atrás, eu lembrei do assunto, sobre os filmes, né? E o Prieto, não sei se você acompanhou o estudo que ele passou para a gente, a entrevista com o Prieto, que fez Nosso Lar. Ele disse que a Prime, a Amazon, comprou os direitos, né, para transmitir Nosso Lar. Então, Nosso Lar também vai ser passado para muita gente agora, né? Tomara que eles tenham uma ideia de fazer uma minissérie. Porque Nosso Lar devia ser uma minissérie, cara. Uma minissérie. Você já imaginou a obra inteira de André Luiz minissérie? Cara, sonho de consumo. Não, muito legal, né? Não, e o próprio Wagner de Assis já disse que nós vamos ter uma sequência do filme, vai ser muito bacana. Sim, eu fiz uma live com ele domingo há 2 domingos atrás, eu fiz uma live com ele. Com Wagner de Assis? Sim, do filme do Divaldo. Do filme do Divaldo. Do filme do Divaldo. Né? Do filme do Divaldo. Legal, sobre o filme do Divaldo. Rossandro, a gente está se caminhando para o final e eu queria muito que você fizesse a tua consideração final. A gente tem tempo aqui, tá tranquilo, né? Você pode fazer no tempo que você quiser. Qual que é o recado que você deixa, dentro da temática que nós tratamos aqui, da arte no isolamento, elos de amor, o que você pode dizer para a gente? Você também é artista, você compõe, né? Você também tem essa tua experiência aí com a psique humana, um pouquinho mais aprofundada. Que recado que você pode deixar para a gente? A Márcia já está voltando aqui para o nosso streaming, pelo menos para ela poder ouvir, né? Já que o Rossandro não escuta, né, Márcia? E a Márcia vai finalizar. Mas ela está aqui com a gente também para finalizar o estudo. Que recado que você dá aí para a gente? Vou deixar aberto aí para você o tempo que você quiser. Eu acho que, obviamente, Aldo, a gente percebe o seguinte, que nesse processo nós temos que ter muita paciência no convívio. Nós estamos sendo desafiados na arte de conviver, na arte da convivência. De conviver conosco mesmo, de conviver com as pessoas que nós amamos na nossa casa, ou que temos alguma dificuldade de conviver com essas pessoas. É hora da gente poder ressignificar, dar novas dimensões a essas relações e entender que agora que todo esse frenesi deu pelo menos uma pausa de compras, de baladas e dessa vida altamente consumista e muitas vezes inconsciente, que a gente possa aprimorar os relacionamentos, mas não se cobra a perfeição. Ninguém vai conseguir ser tudo ao mesmo tempo. Melhor pai, melhor mãe, melhor marido, esposa, melhor filho, melhor estudante, melhor trabalhador. Não dá, está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora, a gente tem que ter paciência. Acho que paciência é o que a gente precisa desenvolver nesse momento. A gente precisa desenvolver a capacidade de aproveitar o processo. Não vamos recusar isso que eu tenho dito em todas as lives. Não é um convite da vida, gente. Isso não é um convite, porque convite a gente pode recusar. Isso é intimação da existência. Não vamos deixar de aproveitar a intimação que a existência está nos fazendo para sentir a importância de todos nós. E aí, como a gente está tratando de um evento espírita, eu quero terminar cantando uma música que não é minha, mas é do grupo Acorde, de um amigo chamado Beto Mello, chamada Anjos. Eu acho que muita gente conhece. Quem não conhece vai cantar, porque ela trata exatamente disso. E nós aceitarmos o nosso processo de imperfeições e entender que é um processo de evolução. Estamos todos em processo. As pessoas que estão na nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, ou seja, nós convivemos num processo de vir a ser constante de aprimoramento. E essa música trata muito bem disso, né? Que é uma música que eu cantei toda a minha juventude espírita, e assim a gente canta muito aqui na Paraíba, e vou cantar para vocês, para quem conhece, para quem não conhece, para conhecer. Qual de nós... tá muito alta para mim, peraí. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somarmos nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade.
Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeitos e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Aldo, Márcia, um beijo no coração de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Abrarte, a todos que fazem a Abrarte, a esse 17º Congresso Virtual. Continuem sendo abençoados, instrumentalizados pela espiritualidade superior, para abrir as mentes e os corações do movimento espírita para a importância da arte como uma das formas de manifestar a espiritualidade, de manifestar os valores dessa doutrina maravilhosa, de chegar aos corações. Eu sei que muitas vezes dá até um desestímulo por ver tantas barreiras internas, eu sei, mas não desistam. A vida é feita pelos enxugadores de gelos. São eles que, não desistindo, continuam fazendo a tarefa e terminam fazendo com que as coisas acontecem. Quem tenta impedir, a maior parte é simplesmente porque ignora, não é nem maldade, sabe? É simplesmente porque não entendem, porque não tiveram essa experiência tão rica com a própria arte na própria existência. E assim, insistindo, a gente sabe que há uma diferença muito grande o espaço que a arte tinha antes e depois do surgimento da Abrarte. Então, vocês fazem um trabalho belíssimo, lindo. Continuem, contem comigo sempre no que eu puder, mais falando do que cantando, porque eu sou sofrível cantando. É mais de coração, é mais para transmitir essa mensagem. Mas que Deus abençoe vocês ricamente. Continuem acompanhando aqui o encontro, todos vocês na rede social. Continuem dando valor à arte, continuem dando audiência. Vamos fazer o que Paulo diz, vê de tudo e retende o que é bom. Na internet tem de tudo, vamos reter o que é bom, né? Vamos dar ibope ao bem. Precisamos, então, mudar a psicosfera da Terra, dando ibope à luz. A arte espírita é luz, em forma de poema, de teatro, de dança, de melodia, de pintura, de tantas formas de a gente receber a expressão dessa doutrina tão consoladora em nossos corações. Rossandro, eu sei que você não me escuta, mas escuto, Márcia. Está escutando? Tô. Que bom. Então, eu gostaria de agradecer. A gente teve problema técnico ali no início, o Rossandro não me escutava, mas que bom que a gente é uma equipe unida e o Aldo assumiu a tarefa muito bem. Obrigada, Aldo. E agradecer muito que tu aceitou o nosso convite também e que tu possa participar, quem sabe, futuramente, num evento presencial. Presencial, né? Vamos lá, vai ser uma maravilha. E acompanha conosco aí, à noite a gente tem nossas apresentações, agora às 20h30, 1 hora de apresentações artísticas diversificadas, com grupos de vários estados do Brasil. Com e certeza. Amanhã, o nosso encerramento, às 16h15, 1h40 de apresentações também. Vai ser um bloco bem grande também, para encher os nossos corações também. Muito obrigada, viu? Passo eu que agradeço. Agora para o Aldo. Bacana, eu agradeço também, Sandro. Que bacana quando você entra numa atividade, você entra de cabeça mesmo. Eu acho legal essa tua espontaneidade, né? Com certeza contagiou todo mundo que está nos acompanhando.
Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui também especiais ao pessoal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que está nos auxiliando também na repetição dessa transmissão, do estudo, pessoal da Espiritismo TV. E queria pedir também a vocês que acompanham esse 17º Fórum Nacional de Arte Espírita, edição virtual, que acessem o canal da Abraste no YouTube, Abraste Oficial, né? E, além de se inscrever, podem procurar os estudos. Nós temos lá mais de 70 estudos de arte espírita, viu, Rossandro? Você também pode ir lá dar uma pesquisada. Legal. E está lá no nosso portal de Arte e Espiritismo. E esses estudos acontecem a cada 15 dias, né? E assim que acabar o fórum, nós já vamos ter na próxima quinta-feira mais um estudo, então não vai parar. E hoje também não vai parar. A partir das 20h30, voltem aqui para assistir essas apresentações belíssimas, ok? Nós vamos encerrar então. Agradecemos a todos, a Deus e fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Fica conosco. Tchau. Aí, Rossandro. Fica aí. Tá joia.